2023 nem chegou ao fim e muitas pessoas já nos pedem para comentar sobre ações para 2024. Então, se você quer conhecer 5 ações que têm um bom potencial de serem boas pagadoras de dividendos no ano que vem, confira esse vídeo, porque é sobre isso que eu vou falar. Olá, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalizo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e como é tradicional às quintas, vamos falar sobre boas pagadoras de dividendo ou empresas que têm potencial em virarem aí boas pagadoras de dividendos, né? Naquele modelo que a gente vem fazendo nesses vídeos, onde a gente fala de mais de uma ação, né? Basicamente trazendo aí informações mais resumidas e também aproveitando que recém saímos da temporada de resultados para comentar sobre aquelas empresas que foram mais pedidas por vocês. Começamos aqui com o Celesc, que nós já fizemos alguns vídeos falando sobre ela. É empresa do estado de Santa Catarina, é uma estatal, é uma empresa bem interessante, à medida que também ela tem muita coisa para melhorar em termos de serviço, né? Ela está um pouco atrás em relação a outras empresas. Ela é uma empresa que teria ativos para vender, por exemplo, ela tem posição na Casan, que é a companhia de saneamento de Santa Catarina, né? Então ela pode, no curto prazo, já aumentar os resultados em função de venda de ativos e, claro, tem essa questão aí da possibilidade de privatização. Nós já comentamos, né, que depois que foi confirmada aí esse negócio da Copel, isso pode também ou poderia acontecer em outros estados, e a Celesc aqui é um desses alvos, né? Claro que em contrapartida disso, a gente tem que lembrar que a Eletrobras está com bilhões aí de reais para fazer investimentos. A Eletrobras já tem participação na Celesc, assim como a Energias do Brasil também tem uma participação grande na Celesc, então não dá para descartar que a Eletrobras vai fazer aquisições. Até, a gente já comentou sobre isso também, o mais provável é que a Eletrobras compre ativos de transmissão. Eles estão de olho nesse segmento, aí a própria Transmissão Paulista seria um alvo aqui da empresa, mas não dá para descartar ativos aqui como a Celesc, né? A Celesc é uma empresa que não é muito comentada, uma ação que não é muito comentada também, tem múltiplos baixos, né? Um PVP aqui de 0,8, se a gente arredondar, um PL de 4 vezes, um yield de quase 5%, os resultados ainda estão um pouquinho abaixo do esperado, mas a empresa tinha suportado bem em meio à pandemia, né? A inadimplência não subiu muito, mas os resultados estão operando ainda um pouquinho abaixo do esperado, mas por questões de custos e despesas, e um ROI na casa de 20%, mas poderia aumentar pelo menos aqui 25%. Isso faria com que a empresa lucrasse mais e também nós tivéssemos um aumento de yield. E mesmo, né, pessoal, que tem essa questão, claro, a privatização tende a valorizar as ações, da mesma forma que a gente viu na Copel, e a possibilidade de Eletrobras comprada aí dependeria do preço, né, que fosse pago pelas ações aqui, né, e também poderia dar uma chance de valorização das ações em função disso. Nós temos aqui a Cosan, né, pessoal, que é uma gigante, é uma das maiores holdings quando a gente fala da nossa bolsa, do Brasil também, né? Talvez, junto com o Simpar, seja uma holding diversificada mesmo, já que Itaúsa ainda tem uma posição muito grande de Itaú. E a gente não pode esquecer que a Cosan, até 2008, era basicamente uma empresa de açúcar e álcool, né? Que comprou Rumo, que era a antiga América Latina Logística. Esses dias eu fiz um vídeo sobre isso. Tem a Compass, que tem os ativos da Comgás, da Gaspetro e outros ativos interessantes. A Raízen, que é a Joint Venture gigantesca, a maior empresa de açúcar e álcool do mundo, de Cosan e Shell, que é muito forte em distribuição também. Tem a Moove de lubrificantes, que tem um potencial grande para crescer fora do Brasil. Não dá para descartar que eles façam IPO lá fora. Tem os outros negócios, como, por exemplo, a participação que eles compraram da Vale. Então, é uma empresa que tem um endividamento grande, porque ninguém conseguiria de 2008 para cá comprar tantas empresas e crescer tanto se não fosse na base do endividamento. Agora, quando a gente olha o perfil dessas empresas que estão na carteira, a gente pega o ferroviário, né, que é a Rumo, que mesmo sendo intensivo de capital, né, a partir do momento que a empresa não tem, né, tanta necessidade de investimento, paga bons dividendos, não à toa. O próprio Warren Buffett tem esse tipo de empresa lá na holding dele, na Berkshire Hathaway. Tá? Então, a partir do momento que a empresa começa a maturar, né, esses investimentos todos começam a amadurecer, eles já geram muito caixa, a empresa vai pagar bons dividendos também. Tá? A gente
tem uma projeção aí que, claro que é difícil a gente colocar, né, 12 meses, 24 meses, porque às vezes acontece alguma coisa no meio do caminho, vem uma pandemia no meio do caminho, e aí as nossas projeções vão por água abaixo, mas tranquilamente é uma empresa que pode pagar 2 dígitos, né, quando estiver operando bem em termos de yield. Então é um ativo que a gente sempre deixa ali, não é recomendação, mas a gente sempre deixa ali no gatilho que pode ser um bom pagador de dividendo no futuro também. E é interessante a gente fazer isso, né? Olhar as empresas que já pagam bons dividendos e as empresas que possam vir a pagar bons dividendos, né? Mesmo a pessoa que tem uma carteira focada nisso deve olhar para esses ativos também. Porque se a gente pegar só aqueles que pagam bons dividendos, a gente pode cair em armadilhas de esquecer que no futuro vão ter outras empresas que vão ser boas pagadoras de dividendo também. E isso vale para setores, né? Eu lembro, telefonia fixa era o maior pagador de dividendos há algum tempo. Imagina se a gente tivesse deixado o dinheiro todo em telefonia fixa, né? Empresas como Souza Cruz, que nem está mais na bolsa, né, de tabaco, por exemplo, a mesma coisa. Então é importante a gente lembrar que isso é cíclico, né? E a gente precisa acompanhar. Temos aqui a Caixa Seguridade, né, pessoal? A gente gosta da empresa, divulgou ótimos resultados, a receita no trimestre agora, no terceiro trimestre subiu, no segundo trimestre, desculpa, subiu 22% em relação ao ano passado, o negócio de seguro cresceu, né? A questão da sinistralidade melhorou também. Muita gente preocupada com a questão do juro, mas, né, ela vai acabar compensando com uma receita maior, assim como foi o caso de BB Seguridade e outras seguradoras. E além disso, esse modelo do Bank Assurance, de poder operar com a base ali da Caixa, é um modelo bem interessante. E por isso mesmo a gente sempre comenta, né? Porque o pessoal diz, mas é caro ter um PVP de 2,6. É que não tem... A gente enxerga essas empresas que trabalham com esse modelo BB Seguridade e Caixa Seguridade quase como uma continuação da empresa, quase como uma continuação dos bancos. Então não tem necessidade de ter muito patrimônio. Então é uma coisa aqui que a gente até praticamente ignora, é ficar olhando indicadores como o PVP nesses dois casos. A empresa fez já alguns movimentos de reestruturação, vendeu alguns ativos que não eram interessantes. A gente já tinha comentado sobre isso, porque foi um movimento que a própria BB Seguridade fez, né? E é um ativo barato, um PL aqui na casa de 9 vezes. Né? Pode também melhorar bastante aí os resultados. E um yield na casa de 8%, ela comporta pagar um yield de 8% a 10%, com ROI de quase 30%, que é a característica dessas empresas. São empresas mais enxutas, são empresas muito rentáveis. Então vale a pena também olhar para esses ativos, como é o caso de Caixa Seguridade, né, que são excepcionais aí para pagamento de dividendos. Eu lembro, né, pessoal, que basicamente os ativos que a gente comenta aqui são aqueles pedidos por vocês. Não esqueçam de deixar aqui nos comentários os ativos que vocês queiram que nós comentemos na semana que vem. Deixo claro um convite para quem não é inscrito se inscrever no canal. Para quem gostar do vídeo, dá um like e compartilhar. Vou deixar 2 presentes. O primeiro, esse relatório grátis de uma small cap que tem forte potencial para o curto prazo. E também o nosso cupom Records, né, que dá até 35% de desconto nas assinaturas Full Trader e carteiras. Mesmo com o mercado, né, dando uma baixada, a gente tem várias estratégias e carteiras que estão performando muito bem, né? Então, por isso esse cupom aqui, Records, e lembro que nós temos hoje as melhores recomendações pelos menores preços do mercado. Depois eu falo um pouco mais a respeito das nossas recomendações. Temos aqui a Sabesp, né, pessoal, que também está aí na marca do pênalti para ser privatizada. A gente já viu alguns movimentos importantes recentemente em relação a isso. E é um setor que passou por maus bocados, né? Principalmente a Sanepar. Eu já comentei algumas vezes que, dentre as empresas de saneamento, a Sanepar é aquela que a gente acha mais interessante. Foi a que sofreu mais nos últimos anos, até em função de reajustes abaixo do esperado e também a questão hídrica. Né? A gente teve pouca chuva, o que não deve acontecer esse ano. O El Niño vai ser benéfico, né, em relação a essa questão. Fazia décadas aí que o Brasil não tinha uma situação tão tranquila em relação a essa questão hídrica, né? Mas apesar da nossa preferida ser a Sanepar, a Sabesp é um ativo bem interessante, né? Tem algumas coisas de custo e despesas para melhorar, um trabalho que foi feito parecido com a Copasa, então os resultados podem melhorar. Hoje ela tem um PL aqui na casa de 12 vezes, um PVP de 1,3. O yield está um pouco baixo, até porque recentemente as ações subiram, até nessa questão dessa expectativa de privatização da empresa.
e um ROI na casa de 11%, que também tem bastante coisa para melhorar. Então, em termos de resultado, né, o lucro deve aumentar nos próximos trimestres e, claro, teremos incremento aí de pagamento de dividendos e cai os múltiplos, tá? Se a gente considerar o preço atual, claro. E, claro, vai depender também dessa possibilidade de privatização, né? Isso pode trazer mais valorização para as ações ainda. Faltam alguns detalhes quanto ao modelo de privatização, mas isso tende a ser positivo, tá? E também não tem dificuldade nenhuma aí para vender essas ações do mercado aqui, a Sabesp, ainda mais atuando no mercado de São Paulo, que é a principal economia do Brasil. E temos aqui Tupi, né, pessoal? Tupi não divulgou resultados muito bons, mas já era esperado que os resultados viessem abaixo do esperado. Nós tivemos um aumento da receita, mas também tivemos uma queda do volume de produção de componentes estruturais. O lucro líquido teve uma queda aí de 65%. Tivemos um pior resultado financeiro na MWM. Isso acabou pressionando o resultado na última linha, mesmo a MWM tendo sido uma aquisição recente, uma empresa fantástica. A gente tem que lembrar que até meados de 2019, a Tupi era uma empresa que apresentava pouco crescimento e eles fizeram 2 aquisições fantásticas, a MWM e também a Texid, né? E o grosso da receita é dolarizada, né? Ela é muito forte no mercado do exterior, tem outros mercados que ela pode atuar, ela é muito forte no mercado americano, mas tem outros mercados que ela tem potencial de crescimento, como por exemplo motores a hidrogênio, né? Que é um mercado que a gente sabe que deve crescer bem nos próximos anos também. Então traz essa proteção, vamos dizer assim, por ter a receita dolarizada, e a Tupi também é uma boa pagadora de dividendos, né? Claro que nesse momento que o lucro caiu bastante, a gente vai ver o yield caindo bastante também, né? O ROI abaixo do que deveria estar, mas é um ativo muito barato, né? Se a gente pegar um PL hoje de 8 vezes, considerando que o resultado foi muito achatado, é um ativo barato, também aqui não opera muito acima aí do valor patrimonial, tá? E a gente gosta muito desse segmento metal mecânico, né? Principalmente porque as empresas têm receita em real, as despesas, custos, boa parte deles em reais, quando trabalha com exportação e receita em dólar. Isso é indispensável a gente ter em qualquer tipo de carteira de longo prazo, seja uma carteira de dividendos, micro, small caps, e o Brasil está muito bem servido nesse segmento metal mecânico, que tem várias empresas boas e várias empresas baratas, né? Tem Fras-le, Randon, Marco Polo, Yoshp, Metal Leve, enfim, tem várias companhias aqui bastante interessantes. Tá certo, pessoal? Lembrando a todos, como sempre, eu vou deixar aqui na descrição, né, as nossas assinaturas para quem quiser conhecer, a parte de cursos, né, os conteúdos e os resultados, né, pessoal? Eu lembro que aqui na Capitalizo tudo é feito de forma transparente, independente, resultados comprovados, tanto para as operações de as recomendações de longo prazo, que com 10 minutos por mês vocês conseguem acompanhar, quanto com as estratégias de médio e curto prazo, que com 10 minutos por dia vocês conseguem acompanhar. Ah, quero ver a carteira de dividendos lá da Capitalizo, é só clicar lá, tem o resultado histórico, tem o vídeo, e qualquer dúvida, né, pessoal, vocês podem nos contatar. A Capitalizo tem o melhor atendimento do mercado, e para quem quiser testar o nosso atendimento, quiser bater um papo, manda um e-mail para o contato@capitalizo.com.br. Quem preferir, pessoal, só nos chamar no WhatsApp, mandar um áudio ou uma mensagem, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!